A maioria das pessoas conhece o dilúvio de uma forma simples. Noé construiu uma arca, os animais entraram em pares, choveu durante 40 dias, e no fim, surgiu um arco-íris como sinal da promessa de Deus. Essa é a versão mais lembrada, contada em escolas bíblicas, pregações e histórias infantis. Mas quando olhamos para o relato com mais atenção, percebemos que o dilúvio não foi apenas uma grande chuva. Ele foi o desfecho de um mundo inteiro que havia se afastado profundamente da ordem criada por Deus. Antes da primeira gota cair, algo já estava apodrecido na terra. A humanidade não estava simplesmente errando aqui e ali. O texto bíblico apresenta uma geração mergulhada em violência, corrupção, orgulho e rebeldia espiritual. O mundo antes do dilúvio não era necessariamente um mundo atrasado, selvagem ou primitivo, como muitos imaginam. Gênesis mostra que, poucas gerações depois de Adão, os homens já construíam cidades, trabalhavam com metais, desenvolviam instrumentos musicais, criavam animais e cultivavam a terra. A civilização humana cresceu rapidamente. Havia inteligência, criatividade, organização social e domínio técnico. O problema é que todo esse avanço não veio acompanhado de temor a Deus. O conhecimento aumentava, mas a sabedoria diminuía. A capacidade humana crescia, mas o coração se afastava cada vez mais do Criador. E quando uma sociedade desenvolve poder sem caráter, inteligência sem humildade e progresso sem limites morais, o resultado costuma ser destruição. É nesse cenário que Gênesis 6 apresenta um dos textos mais misteriosos e debatidos da Bíblia. O relato afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Da união entre eles nasceram os Nefilins, seres descritos como poderosos, famosos na antiguidade e associados a grande força. Durante séculos, estudiosos discutiram quem eram esses filhos de Deus. Uma interpretação antiga, preservada em tradições judaicas e também conhecida no período do Novo Testamento, entende essa expressão como uma referência a seres celestiais que ultrapassaram limites determinados por Deus. Segundo essa leitura, houve uma invasão espiritual no mundo humano, uma quebra da fronteira entre o céu e a terra, uma rebelião que atingiu não apenas a moralidade, mas a própria ordem da criação. Textos antigos como o livro de Enoque, embora não façam parte do cânon bíblico para a maioria dos cristãos, ajudam a entender como muitos judeus do período antigo interpretavam essa passagem. Nessa tradição, seres chamados de vigilantes teriam descido à terra, tomado mulheres e ensinado à humanidade conhecimentos que foram usados de forma destrutiva. O problema não era simplesmente saber mais. O problema era receber poder antes de possuir maturidade moral para usá-lo. É como entregar uma arma a uma criança e dizer que aquilo é um presente. A ferramenta pode ter uma função, mas nas mãos erradas se torna um instrumento de morte. Assim, a humanidade teria recebido acesso a práticas, técnicas e conhecimentos que intensificaram a violência, a sedução, a idolatria e a guerra. A Bíblia não entra em todos os detalhes que essas tradições desenvolvem, mas deixa claro o resultado final: a terra se encheu de corrupção e violência. Essa é uma frase pesada. Não se tratava apenas de pessoas cometendo pecados individuais. A maldade havia se tornado cultura. A violência havia se tornado estrutura. O mal já não era um acidente, mas um modo de vida. A sociedade inteira respirava rebeldia. A consciência humana estava tão endurecida que aquilo que deveria causar arrependimento já parecia normal. O pecado não assustava mais. A brutalidade não chocava mais. E quando uma geração perde a capacidade de se escandalizar com o mal, ela já está muito mais perto do juízo do que imagina. Os Nefilins aparecem nesse contexto como símbolo de uma corrupção que ultrapassou os limites comuns. Eles são lembrados como seres poderosos, guerreiros antigos, homens de fama. Mas a fama deles não é apresentada como virtude. Era a fama da força, da dominação, do medo. Um mundo governado por gigantes não é apenas um mundo de corpos enormes, mas um mundo em que os mais fortes esmagam os mais fracos. É a sociedade onde o poder decide o que é certo, onde quem tem força impõe sua vontade e onde a justiça desaparece. O dilúvio, então, não aparece como uma explosão irracional de ira divina, mas como resposta a uma terra que clamava debaixo do peso da violência. No meio dessa geração, a Bíblia destaca Noé.
Ele não é apresentado como um homem perfeito no sentido absoluto, sem falhas ou fraquezas. Depois do dilúvio, o próprio texto mostra que ele também era humano e falível. Mas, diante de sua geração, Noé era justo. Ele andava com Deus. Enquanto o mundo seguia em uma direção, Noé caminhava em outra. Enquanto a maioria se adaptava à corrupção do tempo, Noé permanecia fiel ao Senhor. Isso mostra que a fé verdadeira nem sempre aparece em ambientes fáceis. Muitas vezes, ela se destaca justamente quando tudo ao redor está escuro. Ser fiel em uma geração correta já exige compromisso. Ser fiel em uma geração corrompida exige coragem. Gênesis também diz que Noé era íntegro em suas gerações. Alguns entendem isso como uma referência ao seu caráter moral. Outros enxergam também uma possível indicação de preservação de sua linhagem em meio à corrupção generalizada daquele tempo. De qualquer forma, a ideia central é clara: Noé representava uma humanidade ainda preservada para o propósito de Deus. Por isso, o dilúvio não foi apenas destruição. Foi também preservação. Deus não estava simplesmente apagando a criação. Ele estava impedindo que a corrupção destruísse completamente o futuro humano. A arca, nesse sentido, não era apenas um barco. Era um instrumento de salvação. Era uma semente de recomeço flutuando sobre as águas do juízo. Quando Deus ordenou que Noé construísse a arca, ele deu instruções específicas. A estrutura deveria ter medidas exatas, proporções definidas e um propósito claro. A arca não foi feita para ser veloz, bonita ou manobrável. Ela foi feita para resistir. Ela não precisava navegar rumo a um porto, porque o próprio Deus conduziria o destino. Sua função era proteger aquilo que estava dentro contra o caos que viria de fora. Isso é profundamente simbólico. A salvação, na Bíblia, não depende da habilidade humana de controlar a tempestade, mas da obediência em entrar no lugar que Deus preparou. Durante anos, Noé construiu. Cada pedaço de madeira colocado naquela estrutura era uma mensagem silenciosa para a sua geração. Enquanto os outros viviam como se tudo continuasse igual para sempre, Noé trabalhava com base em uma palavra que ainda não tinha se cumprido diante dos olhos. Ele construiu antes da chuva. Ele obedeceu antes de ver. Ele preparou a arca quando ainda não havia sinal visível do desastre. Essa é a essência da fé, agir com base no que Deus disse, mesmo quando o mundo inteiro acha absurdo. Noé provavelmente foi ridicularizado, questionado e tratado como alguém fora da realidade. Mas sua fidelidade não dependia da aprovação das pessoas. O Novo Testamento chama Noé de pregador da justiça. Isso significa que ele não apenas construiu, mas também anunciou. Sua vida era uma advertência. Sua obra era uma pregação. A arca crescendo em terra seca dizia ao mundo que o juízo se aproximava. E, mesmo assim, ninguém fora de sua família entrou. Essa é uma das partes mais tristes da história. Não faltou aviso. Não faltou tempo. Não faltou sinal. O problema não foi ausência de misericórdia, mas dureza de coração. A geração de Noé teve oportunidade, mas preferiu continuar como estava. Esse é um alerta assustador: é possível ouvir a verdade por muito tempo e, ainda assim, permanecer indiferente a ela. Então chegou o momento em que os animais começaram a entrar na arca. O texto bíblico mostra que eles vieram até Noé. Não foi apenas uma operação humana de captura e organização. Havia uma ação divina conduzindo a criação. Animais de diferentes espécies foram direcionados para o lugar de preservação. Predadores e presas, criaturas pequenas e grandes, todas reunidas debaixo de uma ordem superior. Aquilo deveria ter chamado a atenção de todos. Era um sinal visível, público, impossível de ignorar. Mas a mesma humanidade que ignorou a pregação de Noé também ignorou o movimento dos animais. Isso revela como o coração endurecido consegue transformar até o extraordinário em algo desprezível. Depois que tudo estava pronto, Deus fechou a porta. Esse detalhe é muito importante. A porta da arca não foi fechada por Noé, mas pelo próprio Senhor. Enquanto ela esteve aberta, havia oportunidade. Quando Deus a fechou, o tempo da decisão terminou.
A imagem é forte porque mostra que a misericórdia divina é real, mas não deve ser confundida com a ausência de juízo. Deus é paciente, mas sua paciência tem propósito. Ele espera para salvar, não para permitir que o mal continue eternamente. Chega um momento em que a porta se fecha, e aquilo que antes era convite se torna separação. O relato bíblico diz que o dilúvio começou quando se romperam as fontes do grande abismo e se abriram as janelas dos céus. Isso mostra que não se tratou apenas de uma chuva comum. A destruição veio de baixo e de cima. As águas subterrâneas se romperam, e as águas do céu foram derramadas. A terra, que parecia firme e segura, deixou de ser refúgio. O céu, que parecia silencioso, se abriu em julgamento. Aquilo que sustentava a confiança dos homens se desfez. Cidades, campos, casas, fortalezas, monumentos e impérios foram cobertos pelas águas. Tudo aquilo que a geração antediluviana havia construído sem Deus foi levado. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu. Mas o processo completo durou muito mais. As águas prevaleceram por meses, e Noé permaneceu dentro da arca com sua família e os animais. Imagine o que foi viver esse período. Não havia paisagem para contemplar, não havia rotina normal, não havia controle sobre o caminho. Havia apenas a madeira ao redor, o som das águas, o movimento constante e a promessa de Deus. Noé não sabia exatamente quando sairia. Ele sabia apenas que Deus havia mandado entrar e que, no tempo certo, mandaria sair. A fé também é isso, permanecer guardado quando ainda não se vê o fim da tempestade. Enquanto o mundo antigo desaparecia sob as águas, a arca carregava o futuro. Dentro dela estava uma família, animais e uma promessa. Do lado de fora, um sistema inteiro era encerrado. O dilúvio não apagou apenas pessoas, mas uma era. Aquele mundo de violência, arrogância e corrupção chegou ao fim. Isso nos lembra que Deus leva o mal a sério. Para nós, muitas vezes, o pecado parece pequeno, tolerável ou até justificável. Mas aos olhos de Deus, a maldade tem peso. A injustiça tem som. A violência clama. E o Criador não é indiferente ao sofrimento produzido pela rebeldia humana. Quando as águas começaram a baixar e a arca repousou sobre as montanhas, iniciou-se um novo capítulo da história. Noé não saiu imediatamente. Ele esperou. Enviou aves, observou os sinais, aguardou o tempo certo. Depois de tanto tempo preso, seria compreensível querer sair depressa. Mas Noé havia aprendido que a segurança não estava em agir por impulso, e sim em obedecer à direção de Deus. A mesma voz que mandou entrar também deveria autorizar a saída. Essa obediência no começo e no fim mostra que a fé não é apenas coragem para iniciar, mas paciência para esperar. Ao sair da arca, Noé encontrou um mundo diferente. A paisagem havia mudado. A antiga ordem tinha desaparecido. A humanidade recomeçaria a partir de sua família. A primeira grande atitude de Noé foi levantar um altar ao Senhor. Antes de plantar, construir cidades ou reorganizar a vida, ele adorou. Isso mostra que o verdadeiro recomeço não começa com projetos humanos, mas com reconhecimento de Deus. O altar de Noé era uma declaração: sobrevivemos porque o Senhor nos guardou. O futuro pertence a Ele. Então Deus fez uma aliança. Prometeu que nunca mais destruiria toda a vida por meio de um dilúvio. O arco-íris foi colocado como sinal dessa promessa. Ele não é apenas um fenômeno bonito depois da chuva. Dentro do relato bíblico, ele se torna uma marca da fidelidade divina. Cada vez que o arco aparece nas nuvens, ele aponta para um Deus que julga, mas também preserva, que corrige, mas também faz pacto, que encerra ciclos de corrupção, mas abre caminhos de esperança. O arco-íris aparece depois da tempestade, como se dissesse que o juízo não teve a última palavra. A última palavra pertence à graça de Deus. Ainda assim, a história do dilúvio não termina com a ideia de que a humanidade saiu perfeita da arca. A Bíblia é muito honesta. Pouco depois, Noé falha. Sua família enfrenta conflitos. As gerações seguintes continuam demonstrando orgulho e desobediência.
Isso significa que o dilúvio removeu uma geração corrompida, mas não removeu a inclinação pecaminosa do coração humano. O problema mais profundo da humanidade não estava apenas do lado de fora, nas estruturas violentas daquele mundo antigo. Estava também dentro do ser humano. As águas lavaram a terra, mas não transformaram automaticamente o coração. Por isso, a história de Noé aponta para algo maior. Ela mostra a necessidade de salvação, mas também revela que a humanidade precisa de mais do que um recomeço externo. Precisa de transformação interior. O dilúvio julgou o mundo antigo, mas Cristo veio para tratar o problema na raiz. A arca salvou Noé das águas, mas Jesus é apresentado no Novo Testamento como aquele que salva da condenação e conduz a uma nova vida. Assim como havia uma porta na arca, há também um chamado espiritual para entrar na salvação que Deus oferece. O perigo não está apenas em viver num mundo corrompido, mas em permanecer fora do refúgio preparado por Deus. Jesus comparou os dias de Noé aos dias que antecederiam sua vinda. Ele disse que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio. O problema não era comer, beber ou casar. Essas são atividades normais da vida. O problema era viver tão distraído com a rotina que a eternidade se tornava invisível. Eles estavam ocupados demais para ouvir. Seguros demais para se arrepender. Confiantes demais para perceber que o juízo estava às portas. Essa comparação continua atual. Vivemos em uma época de conhecimento abundante, tecnologia avançada, velocidade, informação e poder. Mas a pergunta permanece: temos sabedoria proporcional ao poder que acumulamos? Sabemos usar o conhecimento com temor a Deus? Ou estamos repetindo o padrão antigo de crescer em capacidade enquanto diminuímos em consciência? A história do mundo antes do dilúvio serve como advertência para qualquer geração que confunde progresso com salvação. Avançar tecnicamente não significa melhorar espiritualmente. Uma sociedade pode construir muito e, ainda assim, estar desmoronando por dentro. Noé nos ensina que a fidelidade nem sempre será popular. Às vezes, obedecer a Deus parecerá loucura para quem vive apenas pelo que vê. Construir uma arca em terra seca é exatamente isso, agir com base em uma realidade que o mundo ainda não consegue enxergar. A fé verdadeira frequentemente nasce antes dos sinais visíveis. Ela se move porque Deus falou, não porque as circunstâncias confirmaram. Noé não salvou o mundo convencendo multidões. Ele salvou sua família obedecendo. E, por meio dessa obediência, Deus preservou a história humana. A grande pergunta do dilúvio não é apenas como eram os nefilins, como era a tecnologia antediluviana ou onde a arca repousou. Essas questões despertam curiosidade, mas não são o centro da mensagem. A pergunta principal é: de que lado da porta estamos? A geração de Noé teve tempo, aviso e oportunidade. Mesmo assim, preferiu ficar fora. A arca estava diante deles, mas eles não entraram. Hoje, a mensagem continua ecoando. Deus ainda chama. A graça ainda está disponível. A porta ainda está aberta. Mas a história de Noé nos lembra que ela não ficará aberta para sempre. O mundo antes do dilúvio foi um retrato do que acontece quando a criatura abandona o Criador, quando o conhecimento se separa da sabedoria, quando o poder se divorcia da responsabilidade e quando o pecado se torna normal. Mas a arca foi o retrato da misericórdia em meio ao juízo. Enquanto havia corrupção na terra, havia também um caminho de salvação sendo construído. Enquanto a violência crescia, a paciência de Deus ainda aguardava. Enquanto o mundo ria, Noé martelava. E quando as águas vieram, ficou claro quem estava seguro. A história do dilúvio não é apenas uma lembrança antiga. É um espelho. Ela nos obriga a olhar para nossa geração, para nossos valores, para nossa relação com Deus e para a maneira como respondemos aos avisos divinos. Ela nos lembra que o juízo pode parecer distante até o momento em que começa. Mas também nos lembra que Deus sempre prepara um caminho para os que creem. Noé entrou pela porta antes da tempestade. Essa continua sendo a grande lição. Quando Deus chama, a decisão mais sábia não é discutir com a arca, zombar da arca ou adiar a entrada.
é entrar enquanto a porta ainda está aberta. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like e compartilha também. Até a próxima e Deus abençoe.